E aí, pessoal, tudo bom com vocês? Sejam bem-vindos a mais uma videoaula aqui no canal. Sou o professor Tiago e nessa videoaula nós vamos estudar a pressão exercida pelos líquidos. Então vamos lá, a gente vai começar aí com o conceito do teorema de Stevens, né? Então vamos lá. Os corpos imersos em um líquido ficam sujeitos à pressão exercida por esse líquido em todas as direções. Para calcular essa pressão, usaremos o teorema de Stevens, que a gente vai ver mais no finalzinho. A gente sabe que à medida que a gente vai nadando, a gente vai afundando a água, a gente vai aumentando a pressão. Então, vamos considerar a situação a seguir para um líquido homogêneo e em equilíbrio. Então, aí, um recipiente cilíndrico de altura H e área da base A tem um volume. Então, como é que eu calculo o volume de um recipiente? O volume é a área da base A vezes a altura H. Então, se ele estiver totalmente cheio de líquido, então o volume desse líquido também será V, que é a área da base vezes a altura. Então, olha aí, nós temos o recipiente, né? Ele tem a área da base e a altura. A área da base vezes a altura vai me dar o volume. Então, observando que o líquido se encontra em equilíbrio, a força de contato trocada com o fundo do recipiente tem a mesma intensidade que o peso do líquido. Então, a força que está exercendo ali, está ali no fundo, vai ser o peso do líquido. Então, olha aí. Então, quem vai ser essa força? É o peso do líquido, certo? Então, a pressão P exercida pelo líquido no fundo do recipiente vai ser. Então, o que a gente já sabe? A gente sabe que pressão é força dividido pela área. A gente viu na videoaula passada. Mas quem que é essa força que está lá? Essa força é a peso, né? É o peso do líquido. Mas quem que é a força peso? É a massa vezes a gravidade. E a gente sabe também que a densidade do líquido, o que é? Massa dividida pelo volume. Então, D é igual a M sobre V. Se a densidade é a massa pelo volume, a massa vai ser quem, então? O volume está dividindo, passa para lá multiplicando. Então, a minha massa vai ser quem? A densidade vezes o volume. Mas quem que é o volume? O volume é a área da base vezes a altura. Então, quem que vai ser a minha massa? A minha massa, que é densidade vezes volume, a minha massa vai ser densidade, a área da base, vezes a altura. Então, essa vai ser a minha massa. Portanto, quem que vai ser a minha pressão? Pressão, força sobre área. Força, peso, massa vezes gravidade dividido pela área. Mas quem que é a massa? Densidade, altura, densidade, a área da base, vezes a altura, vezes a aceleração da gravidade, dividido pela área. A área em cima e a área embaixo eu corto. Então, quem vai ser a minha pressão? A minha pressão é a densidade do líquido, vezes a aceleração da gravidade local, vezes a altura. Então, a pressão é exercida por uma coluna líquida, né, desse líquido. Pressão, densidade, gravidade e altura. Né? Então, P é a pressão, unidade medida é o Newton por metro quadrado ou Pascal, lembrando que 1 Newton por metro quadrado é 1 Pascal. G é a aceleração da gravidade, que em 99% dos casos vai valer 10 metros por segundo ao quadrado. H é a altura líquida, né? A altura a gente mede aí em metros. Então, por essa expressão, percebemos que a pressão de um líquido sobre um corpo não depende das características do corpo, só vai depender de quê? Da altura da coluna líquida. Então, a pressão exercida por um líquido também serve para o ar, né? Só que em menor intensidade, mas também serve para o ar, né? Para os gases. Né? Mas aí, para o líquido, a gente sabe que vai depender da altura da coluna líquida acima do ponto que você está calculando a pressão. Então, aí, voltando ao recipiente cilíndrico totalmente cheio, devemos considerar que a pressão atmosférica, né, o PATM, age sobre a superfície livre do líquido em equilíbrio. Então, ou seja, além da pressão do líquido, a pressão atmosférica também está atuando ali em cima da superfície. Né? Então, portanto, nesse caso, a pressão P exercida num ponto qualquer da base do recipiente é determinada pela soma da pressão atmosférica com a pressão da coluna de líquido. Então, olha aí. Então, a pressão em um ponto ela vai ser igual à pressão atmosférica que está ali, mais a pressão exercida pelo líquido, densidade, gravidade e altura, DGH. Então, olha aí. A título de curiosidade, a pressão exercida pela água a cada 10 metros de profundidade é equivalente a uma atmosfera. Então, a pressão que a atmosfera exerce na gente, nos nossos corpos aqui, a uma altitude a nível do mar, por exemplo, é a mesma coisa se a gente tivesse mergulhado a uma profundidade de 10 metros dentro da água. Então, olha aí.
A pressão em um líquido ela vai variar de acordo com a profundidade conforme as relações. Então, olha aí, se um ponto A está mais a certa profundidade, então a pressão dele vai ser quem? A pressão atmosférica mais a pressão do líquido, DGH. Se dois pontos A e B estiverem à mesma profundidade, a profundidade dos dois for a mesma, então a pressão do A é igual à pressão do B. As duas pressões vão ser a mesma. Se o ponto A estiver mais profundo que o ponto B, então o ponto A vai sofrer uma pressão maior, né? Que estiver mais fundo tem pressão maior. E pontos na superfície sofrem a mesma pressão. Então, se você estiver na superfície, que pressão que você vai sofrer? Você vai sofrer a pressão atmosférica. Então, olha lá, na superfície do líquido você tem a pressão atmosférica, você tem o ponto A mais profundo que o ponto B, então a pressão no ponto A vai ser maior que a pressão no ponto B. Então, a sua pressão absoluta, né, a sua pressão total, ela é igual à pressão atmosférica mais a pressão hidrostática, certo? Então, isso daí é o teorema de Stevens. Quanto maior a profundidade, maior a pressão. A gente vai ver agora o conceito de vasos comunicantes. Então, olha aí, a lei de Stevens nos fornece a diferença de pressão entre dois pontos quaisquer de um líquido em equilíbrio e sob a ação da gravidade, independentemente da forma do recipiente. A gente viu que só depende da altura, né? Então, assim, por exemplo, no caso dessa figurinha aí, o que a gente pode escrever? A gente tem a figurinha aí, ó. Dois vasos comunicando. Então, ele tem duas aberturas. Temos os pontos X e Z e mais abaixo nós temos o Y. Então, olha aí, coloquei a figurinha para o lado. Quem que vai ser a pressão no ponto Y? Eu posso escrever que a minha pressão no ponto Y é igual à pressão no ponto X mais a densidade de gravidade vezes a altura. Ou também pode ser, já que o X e o Y são a mesma altura, pode ser a pressão no ponto Z mais a densidade de gravidade vezes a altura. Então, os pontos X e Z, pelo fato de estarem no mesmo nível, eles têm pressões iguais. Px é igual a Pz. Então, do mesmo modo, estão nos dois lados do recipiente submetidos à mesma pressão nos dois lados, ou seja, a pressão atmosférica, então o nível do líquido deve ser o mesmo nos dois lados. Isso aí é mostrado nessa figurinha embaixo, na qual vários vasos comunicantes de formas e larguras diferentes contêm o mesmo líquido. Então, podemos observar que em todos eles o líquido atinge o mesmo nível. Então, olha lá, não importa o formato ou a inclinação do objeto ali, do recipiente, a altura do líquido vai ser sempre a mesma. É dessa forma, no princípio dos vasos comunicantes, que funciona o nível do pedreiro, aquela mangueirinha transparente que ele coloca água. Então, o que acontece? Ele marca um ponto em determinado lugar da construção, leva a mangueira lá para o outro lado e outra pessoa vê também, marca onde é que está aquele nível. Por quê? Essas duas alturas vão ser iguais. Então, isso daí também que é o princípio do nível do pedreiro. Agora, nós vamos estudar o Teorema de Pascal. Então, o que o Teorema de Pascal nos diz? Ele nos diz que o incremento de pressão comunicado a um ponto qualquer de um líquido incompressível, em equilíbrio, transmite-se integralmente a todos os demais pontos do líquido, bem como as paredes do recipiente. Então, se você aumentar a pressão em qualquer ponto de um líquido, então essa pressão vai transmitir integralmente a todos os demais pontos do líquido, né? Bem como também nas paredes do recipiente. E qual a aplicação que isso tem? Uma delas é o da prensa hidráulica. Então, como é que funciona aí a prensa hidráulica? Então, olha aí, a gente tem o pistão 1 de área A1 e o pistão 2 de área 2. No pistão 1 está sendo exercida uma força F1 e no pistão 2 uma força F2. Então, quando a gente exerce uma força F1 no pistão 1, a gente vai estar provocando aí um incremento da pressão, ΔP, nos pontos do líquido vizinhos da base desse pistão. Então, como a gente viu aí no Teorema de Pascal, esse acréscimo da pressão vai ser transmitido integralmente a todos os pontos do líquido, né? Que a gente pelo Teorema de Pascal. Então, isso significa que os pontos vizinhos da base do pistão 2 também vão receber esse acréscimo de pressão ΔP e, por isso, vão exercer uma força F2 na base desse pistão. Então, quando eu exerço a força F1, estou aumentando a pressão ali e essa aumento da pressão vai ser transmitida até a base do pistão 2, que vai ser responsável pela força F2. Então, com base nesse teorema, o que eu tenho? Eu tenho que a variação de pressão 1 é igual à variação de pressão 2. ΔP1 é igual a ΔP2. Mas quem que é a minha pressão 1? Força 1 sobre a área 1 vai ser igual à variação de pressão 2,
força 2 sobre a área 2. Beleza? Muito bem, então vamos resolver dois exemplos de aplicação aí de que a gente aprendeu nessa videoaula. Então vamos lá. Questão 1, né? Exemplo 1. Durante a execução de uma obra, um engenheiro deseja que a água saia de uma torneira com uma pressão máxima de 2 atmosferas, a fim de evitar possíveis danos ao sistema hidráulico. Para isso, qual deverá ser a altura máxima, a mínima altura, né, que as caixas d'água devem ser instaladas a partir da altura dessa torneira? Então, ele quer que a água saia da torneira com uma pressão de 2 atmosferas e quer saber a altura. Então, vamos escolher o dado que ele nos deu. Ele deu que a pressão atmosférica, né, um ATM, equivale a 1 vezes 10 a quinta Pascal. Aí eu arredondei para 1, porque o valor correto é 1,01, para a gente não ficar fazendo continha com vírgula, mas a essência do problema é a mesma. Então, a pressão atmosfera, né, a gente sabe, vale 1 atmosfera, 1 vezes 10 a quinta Pascal. A pressão na torneira deve ser de 2 atmosferas. Né? Se uma atmosfera é 1 vezes 10 a quinta, 2 atmosferas, 2 vezes 10 a quinta Pascal. A aceleração da gravidade, 10 metros segundo ao quadrado. Densidade da água, 1.000 kg por metro cúbico. Então, a gente sabe que pressão é igual a pressão atmosférica mais densidade vezes gravidade vezes a altura. Então, vou substituir aí, já está tudo no SI. A pressão que tem que ser na torneira, 2 atmosferas, ou 2 vezes 10 a quinta, que é igual a pressão atmosférica, 1 vezes 10 a quinta, mais densidade da água, 1.000, gravidade, 10 vezes a altura, H. Então, vai ficar 2 vezes 10 a quinta é igual a 1 vezes 10 a quinta mais 1.000 vezes 10 dá 10.000. 10.000 em potência de 10 dá 10 a quarta. Então, invertendo de lado aí, como é que vai ficar? O 1 vezes 10 a quinta está positivo, vai para o outro lado negativo. Então, 10 a quarta H é igual a 2 vezes 10 a quinta menos 1 vezes 10 a quinta. Vamos supor, eu tenho 2 10 a quinta. Dou um 10 a quinta para o meu amigo, eu vou ficar com 1 vezes 10 a quinta. Então, 10 a quarta H é igual a 1 vezes 10 a quinta. O 10 a quarta multiplicando, passa dividindo. 1 vezes 10 a quinta dividido por 10 a quarta, multiplicação de potência de mesma base, repete a base e subtrai o expoente. 5 menos 4 dá 1. Então, dá 10 elevado a 1, que dá 10 metros. Então, a altura que deve ser colocada é a caixa d'água, né? A altura mínima é de 10 metros. Beleza? E o exemplo 2. Em um laboratório, as substâncias são identificadas no rótulo pelo nome e por algumas propriedades químicas. No intuito de descobrir qual a substância armazenada num frasco no qual o rótulo foi retirado, um estudante aplicado de física propôs um experimento. Foram colocados em um sistema constituído por vasos comunicantes o líquido desconhecido e álcool. Como são líquidos immiscíveis, né, que não se misturam, é possível estimar a densidade do líquido medindo a altura das colunas líquidas a partir da superfície de separação desses líquidos. Esses valores são mostrados na figura a seguir. Consultando a tabela com os valores das densidades de alguns líquidos disponíveis nesse laboratório, é provável que o líquido desconhecido seja. Ele deu as opções aí. Ele me deu o líquido, né? Álcool, densidade 0,79, benzeno 0,90, água 1, mercúrio 13,6, hexano 0,66, nitroglicerina 1,6. E aí, a situação do problema. A altura do álcool 0,270 metros e do líquido desconhecido 0,237 metros. Muito bem. Então, o que a gente sabe? A gente sabe que a pressão no ponto A é igual à pressão no ponto B, onde está essa linha aí traçada. Eu coloquei o ponto A à esquerda e o ponto B à direita. Né? Ponto A, a divisão entre o álcool e o líquido desconhecido. E do ponto B, um ponto à mesma altura da esquerda. Então, olha aí. Se as pressões são iguais, então vou colocar pressão atmosférica mais a densidade do A, que é no caso do álcool, vezes a gravidade, vezes a altura da coluna do álcool, é igual a pressão atmosférica do outro lado, mais a densidade do líquido desconhecido, gravidade, altura do líquido desconhecido. Então, olha aí, pressão atmosférica de um lado, pressão atmosférica do outro. O que é que eu faço? Corto. Sobrou o quê? Densidade, gravidade, altura do álcool, que é igual a densidade, gravidade, altura do líquido desconhecido. Gravidade com gravidade, corto. Sobrou o quê? Densidade de A vezes a altura de A igual a densidade de B vezes a altura de B. Só substituir os valores que ele me deu. A densidade do álcool, 0,79 vezes a altura do álcool, 0,27 metros, que é igual a densidade do B, vezes, que eu não sei, vezes a altura, 0,237. Multiplicando 0,79 vezes 0,27
dá 0,2133, que é igual a densidade do B vezes 0,237. Multiplicando, passa para o outro lado dividindo. Então, a densidade do líquido desconhecido vai ser 0,2133 dividido por 0,237. Fazendo essa divisão, a densidade do líquido desconhecido deu 0,9 gramas por centímetro cúbico. Então, que líquido é esse? Eu vou lá e olho na tabelinha. Qual líquido que tem essa densidade? Pela tabela, então, o líquido desconhecido é o benzeno. Benzeno tem a densidade de 0,9 gramas por centímetro cúbico. Muito bem, encerramos aqui mais uma videoaula. Peço a você que ainda não é inscrito no canal. O ano letivo já está acabando e você ainda não se inscreveu. Olha que coisa feia. Então se inscreve aí, deixe seu joinha, compartilhe com seus coleguinhas de escola e até a próxima videoaula, pessoal. Forte abraço, valeu!